Vou deixar para tu comentares, João. Rory McIlroy 1, Ken Doherty 0. O que é certo é que muitas vezes Rory McIlroy consegue levar a sua avante. Com o seu estilo de jogo muito característico, por assim dizer, vai levando a melhor sobre o homem da casa. Não deixa de ser um resultado muito surpreendente. Ainda é cedo, é verdade, mas para já vai dando vantagem para McLeod. Isto numa altura em que Marco Fu se mete aqui em apuros. Dos grandes. Queria segurar para a preta. Nem preta, nem rosa, nem bola nenhuma de cor. Lá está, aquilo que dizíamos, bolas muito próximas do buraco não são fáceis para colocar para a bola seguinte. Seja como for, é interessante, o jogo de Joe Trump está diferente daquele Mundial. Realmente ele estava num pico de forma tal. Aquelas bolas que o vimos fazer, particularmente bolas longas, daí para cá não têm aparecido com a mesma qualidade e também com a mesma frequência. Provavelmente ter que refazer também um pouco o seu estilo de jogo, porque era impossível continuar. O nível que atingiu era de tal forma elevado que tem que estar mesmo nos píncaros em termos de confiança para poder continuar a jogar naquela forma, concordas? Sem dúvida. Joe Trump teve 2 torneios consecutivos onde teve um nível, eu quase diria, inagualável. E é normal que quando não está tão bem, que esse tipo de bola já não entre com tanta facilidade. Portanto, terá que encontrar ali no seu jogo uma forma de, quando não está a jogar tão bem, procurar outro tipo de soluções, nomeadamente defesas, e forçar o erro do adversário. Green ball. Martim Pérez via Facebook com um comentário bem agressivo a dizer que as pessoas que adormecem nestes jogos vão ser expulsas. Pois é como se estivessem num jogo de futebol e quando é golo o adepto está a dormir na bancada. Que vergonha. Snooker é o melhor desporto de sempre, algo corroborado por Mário Cruz, que diz que está ao longo de toda a tarde a acompanhar a nossa emissão. Só o Eurosport para nos dar espetáculos destes. Obrigado, obviamente, não só ao Mário como a todos os que estão aí, alguns seguramente desde manhã. Nós temos adeptos para isso. Sim, e uma das vantagens deste formato dos PTC também é a oportunidade de no mesmo dia vermos muitos jogadores em ação. Ao contrário dos torneios mais convencionais, em que se calhar vemos 1, 2 jogadores que gostamos, aqui realmente temos a hipótese de ver vários. Isso também acaba por prender o espectador. Alguns deles em versão duplicada, como é o caso do Judd Trump, que este já é o segundo jogo do dia que é transmitido. Volto a dizer, para quem não teve a oportunidade de ver, no primeiro frente a Adam Richard, apesar da vitória por 4-3, o que diz bem da dificuldade, Judd Trump não jogou bem. Entretanto, nós daqui a falar e Judd Trump a colecionar pontos oferecidos por Marco Fu. Marco Fu ainda à procura de uma saída para o buraco, digamos assim, onde se meteu. A bola é esta, não há muitas dúvidas em relação a isso. Tem é que conseguir dar mais efeito. Ainda não é desta, ou é? Não. Foul and a miss. Judd Trump 4. Nada preocupado, Judd Trump. Não sei o que é que o Marco Fu está à espera para conseguir dar mais efeito, porque não é assim tão difícil quanto isso. Já falhou 2 vezes exatamente da mesma forma. Não há grande diferença, dar fino ou em cheio, não me parece que seja por aí. Mas ainda não. Mas agora até foi mais longe. E vão 6. Judd Trump 4. Realmente não se percebe porque não está a fazer ajustes na tacada. Exatamente, está a jogar umas atrás das outras exatamente da mesma forma. Green ball. Finalmente. Será que era assim tão difícil? Ó João, às vezes estes jogadores são muito bons, mas às vezes também tem aquela chamada, e vou aqui abrir aspas, as paragens de caixa.
Apesar de tudo, Marco Fu não estará muito preocupado com os pontos de penalização que deu, porque creio que ainda nenhuma vermelha foi embolsada sequer. Mas... Sim, mas aqui percebia-se perfeitamente que era indiferente tocar em cheio ou tocar fino e dar no mesmo. Por vezes é óbvio que é preferível dar 20 ou 30 pontos de penalização só para não cair, mas não era o caso. Sinceramente, não consigo entender. Finalmente, Judd Trump a conseguir deslindar ali uma solução para aquele grupo de vermelhas. E assim, colocação para a próxima vermelha não é fácil. Azul para o canto inferior esquerdo é uma das hipóteses. Grande bola é esta, sem dúvida. Outra hipótese é jogar com a amarela. Vai ter que parar, vai ter que parar. E para mesmo. No momento certo. Esta opção agora por esta vermelha, conseguir controlar de facto ali a branca. Mas dizia que estava aqui a raciocinar e estava a pensar que Judd Trump no Mundial, com um jogo destes, já ninguém o parava. 3, 4 minutos e o jogo estava resolvido. Precisamente. Ricky Walden muito próximo de seguir para a próxima ronda. Aliás, pode-se dizer que já está 4-2 Matthew Selt. Luca Bracel vai perdendo 1-0 frente a Stephen Lee. 12. Não há alterações nos outros jogos. Seventeen. A Hermínia Gonçalves dá uma explicação em relação àquele senhor que adormeceu. É que ele era fã do Graham Dott e como o Graham Dott não jogou, ou quase não jogou, acabou por adormecer. Grande bola de Judd Trump. Judd Trump tem uma confiança enorme na sua tacada. Joga sem medo. E aqui praticamente do nada a ganhar já uma boa vantagem. O Almeida aposta num 4-1 para Trump. Já Pedro Leite acha que é Marco Fu que vai vencer por 4-3. Bem, há gostos para tudo. E palpites então não faltam. Rubén Pinhão a dizer que é verdade. Tinha razão. Há mesmo gente, quem esteja aqui de manhã, diz que ele é um desses casos. E não é um dos que adormece. Aliás, tenho a certeza que aquele espectador, se estivesse a ouvir os excelentes comentários de Miguel Sanches e João Araújo, não estaria a dormir com certeza. Acontece por vezes que eles estão a ouvir comentários, neste caso da BBC Sports, no caso do Campeonato do Mundo. Nós pedíamos entregar um auricular particular a estas pessoas com alguma tendência para a sonolência. E ouvir aqui os comentários em português, duvido que eles conseguissem perceber, mas enfim. Ao menos não adormeciam. Ao menos não adormeciam, exatamente. Pergunta Bruno Santos: quantas vezes podem ser repetidas estas faltas?
E se já algum jogador ganhou algum jogo assim após tantas repetições? Bom, quanto a ganhar algum jogo, não me parece que isto seja que seja... Pelo menos só com faltas, não. Com faltas, não. Até porque, teoricamente, não é possível ganhar enquanto houver os pontos em cima da mesa. Também é possível depois recuperar as faltas que existam. Em relação ao número de faltas, há aqui uma regra, e é uma regra até que tem causado algumas contradições e, por vezes, há algumas opiniões contrárias. Tem a ver com uma decisão que cabe ao árbitro, não é assim, João? Exatamente, cabe ao árbitro o julgamento final se o jogador tentou o seu melhor e se tinha ou não alternativa à jogada que efetuou. E se não o achar, pode mandar repetir até haverem pontos suficientes na mesa. Depois há aquela situação em que, havendo uma bola disponível, o jogador ainda assim prefere jogar, por exemplo, com as tabelas. E aí há uma outra situação que se coloca, que é o árbitro dá um aviso e o jogador tem 3 tentativas para conseguir dar essa bola. Exato, no caso quando o jogador vê pelo menos uma bola objeto, não precisa ser vermelha, pode ser uma bola de cor, caso esteja a jogar uma bola de cor, na sua totalidade. Nesse caso o jogador tem que acertar necessariamente em 3 tentativas, senão perde automaticamente o jogo. Sim, o jogo em questão. Que não deixa de ser um risco. Por vezes isto pode parecer estranho, mas é verdade que muitas vezes os jogadores preferem jogar uma tacada teoricamente mais difícil, precisamente para não correr o risco de cair. Exato. E acontece com alguma frequência até o árbitro depois avisar e dizer: meu amigo tem 3 oportunidades. Eles muitas vezes tentam a segunda, a primeira a segunda não funciona e depois às tantas acabam por jogar direto para não correr o risco. Por acaso, há 2 semanas atrás, na Premier League, no jogo entre Ali Carter e Ronnie O'Sullivan, Ali Carter perdeu o jogo assim. Tudo acontece a Ali Carter quando joga contra Ronnie O'Sullivan. Faltava-lhe um jogo para perder, falha 3 vezes a bola vermelha, incompreensivelmente, porque tinha outras soluções e tentou 3 vezes a mesma jogada, falhou 3 vezes, perdeu o jogo e consequentemente em conta. Six. Thirteen. 14. 21. 22. 29. João, já ninguém tira Judd Trump. O primeiro jogo está ganho. 30. Respondendo aqui ao Mário Cruz, pergunta ao prize money para o vencedor. São 10 mil libras, mais ou menos 11.500 euros. Prémio para o vencedor desta 8ª etapa do Players Tour Championship. Prova que irá decorrer até ao próximo mês de março, altura em que serão disputados as finais, as grandes finais. Precisamente com os 32 primeiros classificados. 32 ou 16? 16. 24. 24, aliás, exatamente. Não é nem 32 nem 16. 24 primeiros classificados do ranking após a realização das 12 provas destes PTCs. A variante estranha jogar normalmente 49. jogar em modalidade 24, normalmente usa só 16 ou 32. Exato. 50. 57. 57.
Judd Trump, 57, and the frame. Um 0 para Judd Trump sobre